Olá pessoal, aqui é o professor Alexandrino Lobão. Vamos à nossa correção do TD de Matemática do sexto ano, tá? Para a prova global ano 2023. Certo? Então vamos à nossa correção. O enunciado da primeira questão diz o seguinte, né? Cada figura representa um segmento de reta. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em cinza escuros e aos trechos assinalados em cinza claro em cada segmento. Então, nós temos aqui em cada item um segmento que foi dividido em uma quantidade de pedaços, todos do mesmo tamanho, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que entender e fazer é verificar quantos segmentos, quantos pedaços esse segmento foi dividido. Então, ele foi dividido em um pedaço, tá? Você não vai contar os tracinhos, você não vai contar quantas barras verticais, você tem que contar quantos segmentos são formados, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho um segmento, tá? Aqui eu tenho dois, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer que o meu inteiro foi dividido em 8 pedaços. O total de pedaços é sempre o denominador, certo? E agora vamos a responder as duas perguntas. Ele quer saber quantas partes correspondem ao cinza escuro e quantas partes correspondem ao cinza claro. O cinza escuro é só você ver quantos pedacinhos escuros eu tenho aqui. Ó. Eu tenho apenas um. Enquanto que o cinza claro, eu vou ter o restante. Né? Se eu tinha um total de 8 pedaços, vou escrever aqui mais em cima. Se eu tenho um total de 8 pedaços e um foi pintado de escuro, os outros 7 são claros. Ok? Apenas isso. Letra B, a mesma coisa. Eu vou contar quantos escuros eu tenho aqui e quantos claros. Primeiro passo, ver em quantos pedaços o segmento tem. O segmento aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o denominador desse aqui são 10 pedaços. E pintados de azul escuro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 décimos, representa a parte pintada de escuro. E como 7 décimos é a parte escura, 7 para 10 faltam 3. 3 décimos foi a parte do segmento, né, pintado de uma cor cinza clara. Letra C, a mesma coisa. O primeiro passo é contar os segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços. Ok? E agora eu vou contar quantos escuros eu tenho aqui. Pintados de escuro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 dozeavos. Enquanto que o claro é o restante. Também são 12. Não precisa nem contar, não é só você fazer uma subtração aqui. Se eu já pintei 5 dos 12, faltam 7. Tá? 5 mais 7 tem que dar o segmento todo com 12 partes. E o último item, letra D, a mesma coisa. Você vai contar quantos pedacinhos tem aqui, né? Quantos pedaços o segmento foi dividido. Foi dividido em um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4, 5, 6 pedaços. O denominador é 6. E os escuros são 1, 2, 3, 4, 5. 5 sextos, enquanto que os claros representam apenas um sexto. Ok, pessoal? Sempre que você tiver que representar como fração uma parte de um todo, o denominador sempre vai ser quantos pedaços esse inteiro foi dividido. E o numerador, os pedaços que o enunciado pergunta, tá bom? Vamos à próxima questão.
Questão número 2 diz o seguinte, né? Represente a situação abaixo na forma de um número misto. Né? Primeiro, o que é um número misto? O número misto é aquele número que vai ter uma parte inteira, certo? Que vai representar um todo utilizado, e mais uma fração que vai ser a parte de um todo. Bem, nesse desenho, vamos pensar com barra de chocolate. Essa primeira barra aqui, ela foi toda comida, vamos dizer assim, tá? Então eu comi uma barra aqui, outra barra aqui e mais uma barra inteira aqui. Então isso quer dizer que eu comi ao todo 3 barras inteiras, certo? E mais de uma quarta barra, essa outra barra aqui, ela foi dividida em 2, 3, 4, 5 pedaços. E desses 5 pedaços eu comi um, tá? Na matemática, quando você tem uma soma de um inteiro com uma fração, isso aqui é que vira um número misto, certo? Em vez de você colocar o sinalzinho de mais aqui, você apenas coloca 3. São 3 inteiros e 1 quinto. Esta é a representação desta figura aqui, dessa situação, na forma de número misto. Para completarmos aqui o nosso conteúdo, tá? Existe uma maneira que você tem um número misto e você o transforma em uma fração imprópria, né? O que é uma fração imprópria? Fração imprópria é aquela fração em que o numerador é maior que o denominador. Como é que você faz isso? Bem, se você não tem um desenho, como tem aqui, tá? Na situação que você não tem um desenho, o que, é que você vai fazer? Você vai repetir o denominador, porque ele nunca vai mudar nessas situações. E aí você vai pegar o denominador, que é 5, vai multiplicar pela parte inteira, que é 3, e vai somar com 1. Isso aqui vai me dar um total de 5 vezes 3, 15, mais 1, 16 quintos. Se você tem a figura, fica mais fácil, né? Porque se você tem a figura, você pode contar os pedacinhos. Ó. Um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu comi 16 pedaços de uma barra, ou de barras que foram todas divididas em 5 partes. Ou seja, eu comi mais do que uma barra, tá? Essa aqui é a forma de fração imprópria, essa aqui é a forma de número misto. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Questão número 3, similar à questão 2, só que fazendo a pergunta inversa, né? Represente a situação abaixo na forma de fração imprópria. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Nessa estrutura aqui, nessa configuração, seria mais fácil representar na forma de número misto, né? Porque você tem aqui, ó, dois círculos inteiros e mais esse círculo aqui que está pintado apenas uma parte. Então, na forma de número misto, isso aqui seria 2 inteiros e desse inteiro aqui, que foi dividido em 3 pedaços, foram pintados 2. Então, 2 inteiros e 2 terços. Tá bom? Ah, professor, mas essa aqui é a forma mista, ele quer a forma imprópria. Então, você vai fazer a mesma coisa que foi feito no problema anterior. Você vai pegar o 3, que é o denominador, multiplicar pela parte inteira e somar com o numerador. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8 terços. Certo? E se você quisesse fazer direto da forma imprópria, o que é que você poderia ter feito? Você poderia ter pegado esses inteiros e dividido igualmente foi feito no terceiro círculo, tá? Então, se você fizer essa divisão, você vai ter um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você comeu 8 pedaços de pedaços que foram divididos em 3 partes. Então, 8 terços na forma imprópria. E, completando o entendimento, tá? Se você aprendeu a transformar da forma mista para a forma imprópria, você também tem que aprender a volta de transformar da forma imprópria para a forma mista. Como é que se faz isso? Toda vida que você for transformar uma fração imprópria em um número misto, que tem uma parte inteira e uma parte de fração, o procedimento é efetuar uma divisão. Tá? Você vai pegar o numerador e vai dividir pelo denominador. 8 dividido por 3 dá 2. Isso quer dizer que eu tenho 2 inteiros. Esse daqui é a parte inteira. Tá?
Continuando a divisão, 2 vezes 3, 6. Para 8 sobram 2. Esse aqui é o resto da fração, que vai ser o meu numerador. Tá? O resto é sempre o numerador da fração. Então, 8/3 que está escrito na forma imprópria, se você for escrever na forma mista, vai ser o resultado da divisão é a parte inteira, 2. E a fração, lembra que o denominador nunca muda, 3. O que é que vai ficar no numerador? No numerador vai ficar o resto da divisão, que foi o 2. Tá bom? Vocês têm que saber transformar da forma mista para a forma imprópria e vocês têm que saber transformar da forma imprópria para a forma mista. São duas formas equivalentes de escrever a mesma fração. Ok, pessoal? Vamos adiante. Questão número 4 diz assim: Mariana adora água de coco e resolveu encomendar certo número de cocos para seu aniversário. Foram consumidos 18 cocos, o que corresponde a 1/4 da quantidade encomendada. Quantos cocos foram encomendados? Problemas que relacionam frações com quantidades. Eu já falei em sala, né, que a maneira mais prática é você representar como uma barra, um círculo, que você souber desenhar com mais facilidade. Então vamos imaginar que essa aqui é a caixa onde todos os cocos que ela comprou foram colocados, tá? O problema diz que Mariana comprou uma certa quantidade de cocos, né? E foram consumidos 18, o que corresponde a 1/4. Então, se eu pegar essa barra aqui e vou representar bem aqui, ó, isso aqui representa 1/4 do total da cesta, tá? Nesse 1/4 da cesta, do cesto aqui, tinham quantos cocos? Bem, o único número aqui que tem é 18. Você tem que saber, tem que entender se esse 18, aquele corresponde, se esse 18 corresponde ao cesto todo, a parte que ele está falando ou a parte que ele não está falando. Como é que eu faço isso? Relendo o problema, tá? Então eu vou fazer uma releitura aqui da parte mais importante. Ó. Foram consumidos 18 cocos, o que corresponde a 1/4. Então esse 1/4, na forma de fração, seria representado na forma de quantidade, né, como 18. São 18 cocos, correspondem a 1/4. Então esses dois números se relacionam. 18, vou colocar igual não, vou colocar uma setinha, tá? Corresponde a 1/4. Então pensa o seguinte, ó, essa barra aqui, essa cesta, né, ela foi dividida em quantas partes? Em 4. Eu vou dividir ela aqui em 4, tá? Ó. Vou dividi-la aqui em 4, ó, em 4 partes, ok? E dessas 4 partes, ó, uma delas tem 18, certo? Essa outra parte aqui é para ser do mesmo tamanho, também tem que ter 18. Esse aqui também tem que ter 18 e esse aqui também tem que ter 18. Então, se eu quero saber o total de cocos, é só eu pegar 18 e multiplicar por 4. E 18 vezes 4 vai dar 72 cocos, tá bom? Maneira simples de você efetuar fazendo um desenho e raciocinando nele. Olha, um desses 4 pedaços tem 14 cocos. 18 cocos, né? Desculpe. 1/4 desse recipiente tem 18. Nos outros 1/4 que tem aqui, cada um deles tem que ter a mesma quantidade, 18 cocos. Então, os 4 pedaços vão ter 18 vezes 4, ok? Essa é uma maneira de fazer no desenho. A outra maneira é não fazer o desenho, mas analisar a relação entre esses dois. Toda vida que você vai fazer um problema e o número não representa o total, né? Como é o caso dessa questão 4, o número 18 não representa o total de cocos. O número 18 representa uma parte desses cocos. Que parte? 1/4. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que descobrir qual é a menor parte. Como assim menor parte? Você tem que descobrir quanto é que é 1/4. Por sorte, nesse problema, eu já tenho aqui o 1/4. Tá? Então, 1/4 corresponde a 18. Se você tem a menor parte, né, 1 de 4, você precisa descobrir a cesta toda. Que fração representa a cesta toda? 4/4.
certo? Então, esse 1 vai ter que ser transformado em um 4, ok? 1 quarto tem 8. Se eu quero os 4 quartos, quantos cocos eu vou ter? Eu vou ter 4 vezes 18. E 4 vezes 18 vai me dar 72. Dessa forma aqui, você não precisa construir o desenho. Você vai trabalhar com a relação entre a fração e a quantidade, tá bom? Fazendo um outro exemplo, só para clarear o entendimento desse tipo de problema, vamos supor que um problema similar, tá bom? Só que em vez de um quarto, vamos supor que eles comeram 20 cocos, tá? E esses 20 cocos correspondem a 2 quintos, tá bom? Então, qual que seria a ideia? Você tem um recipiente aqui com cocos, tá? Aí você tem aqui, ó, um pedaço, 2, 3, 4, você tem 5 pedaços, tá? Dois desses pedaços aqui, que seriam os 2 quintos, tá? Esses 2 quintos aqui, nesses dois pedaços aqui, eu teria 20 cocos. Quantos cocos eu teria no recipiente todo? Qual seria a ideia? Primeiro, descobrir quantos cocos cabem em cada pedacinho desse aqui, tá certo? Se 2 quintos cabem nesses dois pedaços aqui, são 2 quintos, eu tenho 20 cocos, em cada um pedaço, em cada um quinto, né? Eu teria quantos cocos? Se eu tenho 2 quintos, eu tenho 20 cocos, em um quinto eu teria 10 cocos. Então, cada intervalo desse aqui, que corresponde a um quinto, cabem 10 cocos. Ó. 10 cocos aqui, 10 cocos aqui, 10 cocos aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui. Total, 10, 20, 30, 40. Eu teria no cesto todo 50 cocos. Tá bom? Essa é uma maneira fazendo o desenho. Se você não quiser trabalhar com desenho, você vai fazer como? Você vai fazer da seguinte forma. Olha, eu tenho 20 cocos em 2 quintos. Qual é o primeiro passo quando eu não tenho total? Quando eu não tenho total, o primeiro passo é encontrar o unitário, no caso, 1 quinto. Olha, se aqui era 2 e aqui virou 1, é porque foi dividido por 2. Então eu tenho que pegar esse 20 e dividir por 2. Se eu divido 20 por 2 dá 10. Então 10 cocos correspondem a 1 quinto da cesta. Bem, depois que você encontra a menor parte, 1 quinto, para encontrar o total, é só você multiplicar pelo denominador, né? Eu quero o inteiro, eu quero a cesta toda. A cesta toda tem 5 quintos. Então, o 1 vai ser multiplicado por 5, né? 1 não, aqui, né? O 10 vai ser multiplicado por 5. E 10 vezes 5 vai dar 50 cocos. Correspondem ao 5 quintos. Ok? Entendido, pessoal? Todo problema que não der o total, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar a menor parte, o menor inteiro, né? 1, a menor parte do inteiro, 1 sobre o denominador aqui, que pode ser qualquer número, dependendo da situação. No caso desse nosso problema aqui, o denominador era o 4, tá? No caso desse meu outro exemplo aqui, o denominador foi o 5. Depois que você encontrou a menor parte, você vai encontrar o todo. O todo vai ser sempre quando o numerador for igual ao denominador. Ok? Então, fica a dica. Problemas que falam de uma relação entre uma quantidade e uma fração, sempre você vai procurar a menor fração, 1 quarto, no caso do problema. E depois você vai procurar a maior fração, que é um inteiro, no caso do problema, 4 quartos. Certo? Às vezes você tem que primeiro dividir para depois multiplicar. Certo? Nesse problema não foi necessário, porque o problema já começou do 1 quarto. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 5, né? Diz assim: represente cada imagem como uma fração e compare as frações obtidas. Então, você tem que pegar esta situação aqui e representar como uma fração. Tá? Como é que eu faço isso? É só contar quantos tem aqui na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos tem na horizontal. Que dá 6 vezes 6, são 36 partes, tá bom? Dessas 36 partes, quantas estão pintadas? Ó?
2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu tenho 12 36avos na primeira figura. Na segunda figura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 12 partes. Certo? E pintadas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir daqui você pode fazer várias formas diferentes de você comparar. Lembrando que você só pode comparar e somar frações se os denominadores forem iguais. Então você poderia ter feito o seguinte: essas frações estão muito altas. Eu vou utilizar a técnica da simplificação. Eu vou pegar o numerador e o denominador, dividir por números que eu consiga visualizar, tá? Aqui, ó, comecei por 2, deu 6 e 18. Por 2 de novo, daria 3 e 9. Por 3 daria 1/3. Tá? Então, essa primeira fração aqui, ela é equivalente a 1/3. Tá bom? E a segunda fração, 6/12. Se você simplificar aqui por 2, encontraria 3/6. E se você simplificar por 2 de novo, você encontraria 1/2. E aqui eu tenho duas frações que têm denominadores diferentes, porém numeradores iguais. E quando os numeradores são iguais, a maior é aquela que tem menor denominador. Né? Então, o maior seria a primeira figura aqui, certo? Essa aqui seria a maior, ok? Professor, não fiz assim, eu fiz de outra forma. Em sala eu também ensinei de outra forma. Vamos lá, como é que foi feito em sala? Em sala, nós pegamos essas duas frações e, como foi dito antes, né, para compará-las, eu sou obrigado a tê-las com o mesmo denominador. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o MMC, tá? Para tornar os denominadores iguais. MMC por 2 dá 18 e 6. Por 2 vai dar 9 e 3. Por 3 vai dar 3 e 1. Que por 3 vai dar 1 e 1. O meu MMC é 36. Então, deixando essas duas frações com o mesmo denominador, esse denominador novo é o número 36. Ok? Agora, não é só isso. Não é só pegar tirar o MC e repetir aqui o 12 e o 6. Não. Você tem que lembrar que se você tem uma fração e ela mudou o denominador, para que ela continue equivalente, o numerador também deve ser alterado. Tá? No caso da primeira fração, era 36 e continuou sendo 36. Olha, o denominador não mudou. Consequentemente, o numerador também não vai mudar. Certo? Vai continuar sendo 36. A segunda fração passou de 12 para 36. Mudou o denominador. Consequentemente, o numerador também vai mudar. Qual vai ser o novo numerador? Várias maneiras de fazer isso. Aqui eu expliquei em sala foi: você pega o denominador novo, divide no denominador velho. Então, 36 dividido por 12 dá 3. Esse 3 você vai multiplicar no numerador. 3 vezes 6, 18. Então, eu tenho aqui duas frações divididas do mesmo tamanho, né? Só que agora com denominadores iguais. Então, quem é maior? A maior é a segunda. Tá bom? A mesma coisa em todos os outros itens. Letra B, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 18 pedaços. E desses 18 pedaços, eu tenho pintado os 6. Na segunda figura, eu tenho 9 pedaços. E desses 9 pedaços, eu tenho pintado 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essas duas frações com o mesmo denominador. Primeiro passo, tirando MMC. Professor, o senhor falou que quando forem múltiplos, o MMC é o maior. Tá? Aqui eu também poderia ter feito isso. Ó. O 36 é múltiplo de 12, então o MMC é 36. Para quem tem dúvida de quem é múltiplo e quem não é, o ideal é fazer a decomposição em seus fatores primos, tá bom? Aqui vai dar 18. Então, essas duas frações, quando tiverem divididas em pedaços do mesmo tamanho, eles terão 18 pedaços, né? Como se eu fizesse dessa figura isso, ok? 18 pedaços.
Essa aqui tinha 18, continuou com 18. Então, se o denominador não muda, o numerador não vai mudar. É aquela história, se eu pego 18 e divido por 18, dá 1. 1 vezes 6 continua sendo 6. O denominador não mudou, o numerador não vai mudar. Agora aqui, ó, o denominador mudou. Se o denominador muda, o numerador também vai mudar. 18 dividido por 9 dá 2 vezes 3, 6. Olha, essas duas frações deram o mesmo resultado, são frações equivalentes. Então, essas duas quantidades são iguais, tá bom? Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3 pedaços, aqui tem 1, 2, 3. O total de 6 aqui também vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eles têm a mesma quantidade de pedaços quando os pedaços forem do mesmo tamanho, tá bom? E a última figura é esse triângulo. Nessa primeira figura tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pedaços. E desses 8 pedaços eu tenho pintado 4. Na segunda figura eu só tenho 2 pedaços e foi pintado 1. Aqui também são duas frações equivalentes, tá? Mas vamos fazer os nossos cálculos. Primeiro passo, tirar o MMC. O MC entre 8 e 2, como eles são múltiplos, né? Vai ser 8. Certo? Então, denominador 8, denominador 8. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 4, 4. Como o denominador não mudou, o numerador não muda. No segundo, o denominador mudou. 8 dividido por 2 dá 4, vezes 1, 4. Eu tenho aqui duas frações com o mesmo numerador e mesmo denominador. Então, essas duas frações aqui são equivalentes. Ok, pessoal? Só contar e comparar. Vamos à próxima questão. Questão número 6 diz assim: em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região Nordeste, 1/7 na região Norte e 3/14 na região Sudeste. Quantas pessoas nasceram em cada região? Problema simples. Primeiro passo, está relacionando quantidade com frações. Eu tenho que saber se essa quantidade representa o total ou se representa a parte, né? Como é que eu faço isso? Vamos ler novamente o problema. Em um grupo de 224 pessoas, então esse 224 representa o total. Tá? Vamos colocar aqui as pessoas dentro desse retângulo, tá bom? Então 224 seria o total, tá? Todas elas. O que é que ele diz? Que 1/8, um pedacinho aqui, 1/8, representam os nordestinos, né? Pessoal que acha na região Nordeste. 1/7 seria as pessoas que nascem na região Norte, tá? E 3/14 e 3/14 o pessoal que nasce na região Sudeste, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou descobrir quantas pessoas tem em cada grupo? Bem, você pode fazer de duas maneiras, tornando os denominadores iguais e dividindo tudo por esse denominador, ou fazendo direto, né? Vamos começar da região Nordeste. Na região Nordeste, ele diz que corresponde a 1/8. 1/8 de 224. Então, calcular 1/8 de 224 é pegar 224, dividir por 8, certo? E o resultado dessa divisão você multiplica pelo numerador. Você vai dividir no denominador para saber quanto é que é cada pedaço, né? Cada menor parte, e vai multiplicar no numerador. No caso, 224 por 8 dá 28, vezes 1, que nem precisa, né? Dá 28 pessoas. Então, 28 moram na região Nordeste. Na região Norte mora 1/7. 1/7 de 224. Então, eu vou pegar 224 e vou dividir por 7. Certo?
224 dividido por 7, eu vou ter 32. 32 é cada uma das partes. E vou multiplicar pelo numerador, que é 1, que vai continuar sendo 32. E na região sudeste, nós temos 3 14avos. Então, nós temos 3 14avos na região sudeste. 3 14avos de quanto? De 224, tá? Então, eu vou fazer 3 14avos de 224. Dividindo 224 por 14, vamos lá dividir aqui, não fiz nenhuma divisão, né? 224 dividido por 14. Tabuada do 14, né? 14 vezes 1, 14 vezes 2, né? 14 vezes 1 é 14, 14 vezes 2 dá 28, já passa. Então, o número aqui vai ser o 1. 1 vezes 14 é 14. Para 22, isso vai me dar 8. E aí eu vou baixar o 4. 84 dividido por 14 vai dar 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6, com mais 2, 8. Então, aqui, a divisão de 224 por 14 vai me dar 16. E não acabou, porque lembre-se que você tem que pegar esse 16, é um 14avo, só que eu preciso de 3 14avos. Então, eu vou multiplicar por 3, que dá 48, tá bom? Lembrando, pessoal, que 224 não representa o total, tá? Porque, ó, 1/8 está aqui, 1/7 está aqui, 3 14avos está aqui. Ainda tem todo mundo que está nessa região aqui. Eu poderia, na prova, até perguntar, né? Que parte corresponde a esse aqui? Aí o que é que você faria? Você somaria essas partes aqui e subtrairia do total. Tranquilo? Vamos à próxima questão. Questão número 7 diz assim: some as partes que cada um dos amigos comeu e represente o resultado como uma fração própria e como um número misto. Então, eu tenho que descobrir quanto cada um comeu. Tá? Nós temos aqui o Ivo. O Ivo, ele comeu barra de chocolate inteira, tá? Sem medo. O Carlos, ele comeu 8/8, vulgo 1. Ele comeu 8 inteiros. 8/8. 8/8 corresponde à barra toda, certo? A Sara eu vou representar um desenho para ela, tá? Porque a Sara, ela comeu, né? Comia metade da metade. Imagine que tinha barra de chocolate, tá? E aí ela pegou essa barra e quebrou aqui no meio. Então, esse pedaço aqui é a metade. Só que ela não comeu a metade. Ela pegou esse pedaço e dividiu de novo. Então, ela comeu a metade da metade. Ela comeu esse pedaço aqui. Só que esses pedaços aqui de baixo estão de tamanhos diferentes do de cima, né? Lembra que eu falei que você tem que ter pedaços do mesmo tamanho. Então, se ela comeu a metade da metade, na verdade, ela comeu 1/4 da barra. Ela comeu 1/4 da barra. E a Lara, ela comeu a metade da metade da metade. Vou pegar o desenho aqui que eu usei na Sara, tá? Então, aqui eu tenho 1/4. Vamos voltar à representação. Ela comeu a metade. Da metade. Certo? Da metade. Então, cada um desses pedaços, tudo que você dividir aqui para baixo, você tem que ir para cima. Então, aqui é a metade. Da metade. Da metade, cada pedacinho vai ser dividido ao meio. E eu vou ficar com 8 pedaços. E ela comeu um desses 8 pedaços. Ela comeu 1/8. Ela comeu a metade da metade da metade, tá? Vou acabar na horizontal, ver se fica mais fácil de entender. Ó. Tá aqui a barra. Quem come a metade, comeu essa parte aqui. Se eu for pegar e cortar a metade, eu também tenho que cortar do outro lado, tá? Para os pedaços ficarem no mesmo tamanho. Então aqui é 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. E se eu dividir de novo, né? Cortar a metade desse pedaço aqui,
eu tenho que cortar metade de todos os outros pedaços para todos ficarem do mesmo tamanho. Então ela comeu a metade, ó, da metade da metade. Ela comeu só esse pedacinho aqui. Ela comeu 1/8 da barra. E agora vamos somar. 1 mais 1 mais 1/4 mais 1/8. Você pode fazer essa soma de maneiras diferentes. Ah, eu posso somar 1 mais 1 dá 2. São dois inteiros, né? E aí eu só tenho que somar as frações, tá bom? Então vamos fazer isso. Vai ser 2 mais 1/4 mais 1/8. Somar frações, elas têm que ter obrigatoriamente denominadores iguais. Então eu vou tirar o MMC de 4 e 8 por 2, por 2, por 2. Isso vai me dar 8. 8 é o meu novo denominador que vai ficar embaixo de cada uma dessas frações, tá bom? 8 na primeira, 8 na segunda e 8 na terceira parcela aqui que está sendo somada. Aquela história de sempre, se o denominador mudou, o numerador também vai mudar. 8 dividido por 1 dá 8, vezes 2, 16. 8 dividido por 4 dá 2, vezes 1, 2. E 8 dividido por 8, o denominador não mudou, o numerador também não vai mudar. E vamos somar essas partes aqui, tá bom? 16, 18, eles comeram 19/8 do total, tá bom? Ele quer duas formas, né? Ele quer na forma de fração imprópria, que é essa aqui, onde o numerador é maior que o denominador, e ele também quer na forma mista. Como é que eu faço a forma mista? Bem, a forma mista pode ser feita dividindo o numerador pelo denominador. Isso vai me dar 2. 2 vezes 8 são 16, para 19, 3. Então eu tenho a parte inteira, são 2, o denominador não muda 8 e o resto 3. Professor, fiz de outro jeito. Tem como? Tem. Você poderia fazer o seguinte, ó. As partes inteiras são 2. E aí você somaria somente as frações. Só somaria 1/4 com 1/8. Como o MC eu já sei que é 8, isso aqui ficaria 2 mais 1, que vai me dar os 3/8, né? Então, ó, são 2 inteiros mais 3/8. Só que na matemática, quando um inteiro soma uma fração, pode-se dizer que isso é um número misto, 2 inteiros e 3/8. Tá? É uma forma simplificada de somar um inteiro com uma fração. 2 inteiros e 3/8 é a mesma resposta que eu tenho aqui. Beleza? Só relembrando, tome cuidado se vocês forem fazer dessa forma, porque quando você soma as frações, pode acontecer de esse número aqui, né, essa soma das frações, dar uma fração própria. Aí você vai ter que ajeitar os seus cálculos, tá? Essa maneira que eu fiz aqui, ela resolve todos os tipos. Isso que eu falei aqui, ela só vai dar certo se a soma das frações continuar sendo uma fração própria. Tudo bem? Vamos adiante. Questão número 8 diz assim, né? Complete os números que na imagem abaixo para tornar as frações equivalentes. Então, basicamente aqui é uma simplificação de frações, tá? Foi dada uma fração e ele já está dizendo por quanto tem que ser simplificado. Ó, tem que ser simplificado por 2, tá? E se você dividir o numerador por 2, o denominador também tem que ser dividido por 2, ok? Então, ó, 48 por 2 vai me dar 24. E 72 por 2, 36. Aqui o 24 foi dividido por 2, que deu 12. Beleza. O 36 dividido por 2 vai me dar 18. O 12 foi dividido por 2, deu 6. O 18 dividido por 2 deu 9. Aqui eu omiti o número que está sendo dividido e o resultado final deu 2/3. Para o 6 virar 2 e para o 9 virar 3, o número tem que ser o mesmo. Tem que ser o número
3. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Pronto, eu completei toda essa sequência e ainda encontrei a fração irredutível equivalente a 48,72 avos. Tá bom, pessoal? Vamos adiante. Questão 9. O enunciado da questão 9 diz assim: serão usadas as frações 1 meio, 1 quarto e 1 dozeavos no gráfico de setores abaixo. Né? Sobre essa informação, responda. Qual fração representa o pomar? Qual fração representa a casa? Qual fração representa a horta? Qual fração representa o jardim? Aí, peraí, professor. Aqui tem 4 perguntas e aqui eu tenho 3 frações. Isso quer dizer que uma dessas frações não foi colocada, tá? Você pode até acertar que um meio, você sabe que um meio é o pomar, porque o pomar está a metade da figura. A casa está a metade da metade, né? Como foi falado na aula anterior, a casa é um quarto. Mas e um dozeavos? Um dozeavos será a horta ou será o jardim? Tá? Como é que eu vou fazer isso? Bem, vamos pensar que isso aqui é a fração toda, né? Esse aqui é esse círculo aqui é a fração toda. E você tem 3 das 4 frações, tá? Você tem um meio, você tem um quarto e você tem um dozeavos. Você tem 3 frações aqui. Como é que você vai saber qual representa cada uma? Pelos tamanhos, tá? A maior representa o pomar, a segunda maior representa a casa, a terceira maior representa a horta e a quarta, que eu não conheço ninguém, representa o jardim. Eu tenho que ter as 4 frações, ok? Primeira coisa. Segundo, essas 4 frações somadas vão me dar o inteiro 1, tá? Vai me dar um inteiro. Beleza? Muito bem. Então eu vou trabalhar inicialmente com as 3 frações que eu tenho aqui. Eu tenho a fração 1 meio, 1 quarto e 1 dozeavos. O que é que eu vou fazer? Eu vou torná-las com o mesmo denominador. Como? Tirando o MMC. Tá bom? Então o primeiro passo será pegar essas frações 1 meio, 1 quarto e 1 dozeavos, as 3 conhecidas, as 3 que eu estou vendo, e transformá-las em frações equivalentes, tá? Só que com o mesmo denominador. Tranquilo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui no cantinho, no borrão, e vou tirar o MC de 2, 4 e 12. Por 2, 1, 2 e 6. Por 2, 1, 1 e 3. E por 3, 1, 1 e 1. Total do MC, 12. 12 para cá, 12 para cá, 12 para cá. Tranquilo? Vamos agora descobrir os numeradores novos, né? 12 por 2 dá 6, vezes 1, 6. 12 por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 por 12 dá 1, vezes 1. Se o denominador não muda, o numerador também não vai mudar. Observação, a quarta fração, pela sequência aqui, também vai ter que ter denominador 12, certo? Já que todo mundo aqui tem denominador 12, ela também tem denominador 12, certo? E qual será o numerador? Bem, vamos somar as partes que eu já tenho aqui. Ó. Eu tenho esses 3 pedaços aqui. Se eu somar 6 mais 3 mais 1, dá 10. Ou seja, as frações que eu já tenho representam 10 dozeavos. Falta quanto para completar o jardim? Faltam 2 dozeavos. Pronto. Então eu tenho aqui as 4 partes. Pessoal, por que tem que ser 2 dozeavos? Porque a soma dessas 4 partes, como eu falei para vocês, tem que dar o inteiro, tá? E a única forma dessas 4 partes dar o inteiro, ó, vamos supor que eu não tenho essa aqui, tá? Tem que dar 12 dozeavos. Se eu somo essas frações aqui, dá 10 dozeavos. Para 12, faltam quantos? Faltam 2. Então, a fração que está faltando é a fração correspondente a 2 dozeavos, tá bom? Seria a terceira fração aqui, ó. A quarta, né? Essa última fração. Por comparação, né? Agora eu já sei quem é a maior, quem é a menor, tá?
A maior fração é essa daqui. Essa daqui é o pomar. Então, quem é que representa o pomar? É a fração 1/2, ok? Essa daqui, a casa, representa a segunda maior, vamos dizer assim, né? Que é 1/4. Então, a casa aqui aliás, o pomar é 1/2, a casa é 1/4, certo? A horta. A horta vai ser 1/12 ou 2/12? A horta é a terceira maior. Então, a horta seria 2/12. Só que eu vou simplificar esse número aqui, tá? Para ficar aqui 1/6. Então, a horta, ó, ela é 1/6. A horta ficou com 1/6, que era a fração que não apareceu no problema. E o jardim vai ficar com a menor parte de todas, que seria 1/12. Ok, pessoal? Entendido? Então agora você tem as 4 frações representadas aí: 1/2, 1/4, 1/6 e 1/12. Tá bom? Vamos à próxima questão. Questão 10 fala assim: em uma mesma semana, Felipe, né, fez provas de matemática, história e inglês. Ele acertou em matemática? Em matemática, ele acertou 12 das 20. Em português, aliás, em português não, em história, ele acertou 6 das 10. E em inglês, ele acertou 4 das 7. Onde foi que ele acertou mais, né? Em qual das provas ele se saiu melhor? Eu só vou conseguir fazer isso se eu conseguir comparar essas frações. Mas, como já foi dito anteriormente, eu só consigo comparar frações de mesmo denominador. Meu objetivo é tornar essas 3 frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Quem é que faz os denominadores ficarem iguais? O MMC. Bom, então vamos tirar o MMC desses 3 números. Começando do 2, vai ficar 7, 5 e 10. Por 2, vai ficar 7, 5 e 5. Por 5, vai ficar 7, 1 e 1. E por 7, vai dar todo mundo aqui no denominador 1. E aí é só multiplicar que o MMC vai ficar 140. Lembrando que quando o denominador muda, o numerador também vai mudar, né? 140 dividido por 20, isso vai me dar 7, né? 7 vezes 12, 84. 140 dividido por 10 dá 14. 14 vezes 6 também dá 84. 140 por 7 vai me dar 20. 20 vezes 4 dá 80. Então ele foi melhor em matemática e história. Observação, detalhe, tá? Você poderia, se tivesse observado, pessoal, esse número aqui dá para simplificar. Eu vou dividir por 4 e eu vou encontrar 3 quintos. Esse número aqui de história também dá para simplificar por 2. Você vai encontrar 3 quintos. Então você já sabia que esses dois eram equivalentes, tá bom? Mesma nota que ele tiraria em história, ele tiraria em inglês. E aí, para fazer a comparação, né, você iria comparar 3 quintos, já que é a mesma nota, com 4 sétimos. Como? Tirando o MMC desses dois números, que como eles são primos entre si, é 35. Aí divide no denominador, multiplica no numerador, divide no denominador, multiplica no numerador. Qual é o maior? O maior é 3 quintos, tá? Lembrando que há várias maneiras de você resolver um problema de matemática. Você tem que analisar e achar um método que seja mais fácil para você, tá? Sempre tenta aplicar a mesma regra para todos, mas o raciocínio fica a critério de cada um, tá bom?
Vamos à próxima questão. Questão número 11, ele quer que substitua a interrogação pelo que está faltando. É aquela ideia de frações equivalentes, tá? Se você tem um 3 aqui e ele virou um 21, é porque o numerador foi multiplicado por 7. Então vai acontecer a mesma coisa com o denominador. A interrogação aqui vai ser 28. Nesse problema, o 20 virou 10. Se diminuiu, eu não posso ter multiplicado, ele foi dividido, né, por 2. E se o denominador é dividido por 2, eu tenho que fazer a mesma coisa com os numeradores. 18 dividido por 2 vai dar 9. Letra C, aí, aqui está diminuindo, mas nenhum número que eu divida o 20 dá 16, né? Se eu dividir por 2, dá 10, já está menor. Então, o que eu faço? Bem, você pode fazer o seguinte, em vez de trabalhar com essa fração, que ela não é uma fração irredutível, você vai reduzir essa fração, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos supor aqui, né? Vamos supor não, né? O número que eu vou dividir aqui vai ser o 5. Se eu dividir em cima por 5, eu vou ficar com 3. Se eu dividir embaixo por 5, eu vou ficar com o 4. Então, a minha fração de comparação não vão ser mais essas duas, vão ser essas aqui. E aí fica fácil, né? Porque o 4 para virar 16 foi multiplicado por 4. E o 3 vezes 4 dá 12. Então, a fração que estava faltando aqui é o número 12. Tá bom? Tem outro jeito? Tem vários outros jeitos, né? Você pode multiplicar esses dois aqui, vai dar um resultado. O produto desses dois dará o mesmo resultado. Só que eu acho a conta mais elevada, tá bom? Vamos ao próximo. Questão 12. Escreva uma fração de denominador 20, que seja equivalente a cada uma das frações dadas. Ou seja, traduzindo, ele quer que você deixe todas as frações aqui com o mesmo denominador, 20. De novo, né? Se o denominador mudou, o numerador vai mudar. O denominador era 2, mudou para 20. Qual será o numerador? Olha, é 10 vezes maior, então é só multiplicar por 10. Ou, se você preferir, 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 1. Olha, 10 vezes 1, 10, né? Divide e multiplica. Aqui é a mesma coisa. Olha, 4 virou 20. Multiplicou por 5. Então, em cima também vai ser multiplicado por 5. 25. Ou, se você preferir, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 5, 25. Aqui é a mesma coisa. 20 por 5, 4. 4 vezes 3, 12. Aqui é a mesma coisa. 20 por 10, 2. Vezes 9, 18. E aí eu posso somar essas frações, já que elas estão com denominadores iguais. Eu posso comparar essas frações, já que elas têm denominadores iguais. Eu posso colocar em ordem essas frações, já que eles têm denominadores iguais. Tá bom? Todo problema que tem frações, que você precisa comparar ou somar, a primeira coisa que você tem que fazer é deixá-las com denominadores iguais. Aqui ele já disse qual é o denominador que ele quer. Ele quer o 20. Então você vai deixar todas elas com o denominador 20. E, né, se você prestar atenção, ou se você fizer, o MMC de 2, 4, 5 e 10 vai dar justamente o número 20. Tá bom? Vamos à próxima. Questão 13. Ele quer que você simplifique quando possível, tá? Não se preocupe, é sempre quando possível. Lembrando que, se os números são pares, eu sempre começo do 2. Então, todos os itens aqui, os números são pares. Então, todos eles eu vou começar dividindo por 2, tá? Se eu dividir 14 por 2 dá 7. Se eu dividir 42 por 2 vai dar 21. Então, a minha fração aqui vai ser 7 sobre 21. Só que 7 e 21, eu conheço a tabuada do 7, né? Então, eles são múltiplos de 7. Se eu dividir por 7, vai dar 1. Se eu dividir por 7, vai dar 3. Como 1 não dá para simplificar mais, certo? Parou aí. Próximo número, 220 sobre 230. Primeira coisa, quando tem números com 2 zeros, pessoal, você corta esse zero, tá? E esse cortar o zero é você dividir direto por 10, tá? Só que em vez de ficar, vou dividir por 10. Não, você cancela um zero com zero.
Esse cortar o zero que eu falo é dividir por 10, tá bom? Eu estou dividindo por 10. Então, se eu dividir por 10 aqui fica 22, e se eu dividir por 10 aqui fica 33. 22 e 33, também já falei em sala de aula, quando tem dois números repetidos é porque você vai dividir por 11, tá bom? Se eu dividir por 11, 22 dá 2, 33 dá 3. Tranquilo? Encerrou. Próximo. Por quê? Porque 2 e 3 são primos. O próximo é 224 e 98. Eu sempre começo do menor número. Eu vou dividir aqui por 2, que é mais fácil, né? Se eu dividir 222 por 4, dá 112. Se eu dividir 98 por 2, dá 49. Tá certo? Aí você pode ficar preso assim, será que tem algum número que divide? Uma dica. Tá? Eu não sei se são primos, se já acabou, se tem mais. Pega um deles, eu vou pegar o maior, tá? E vou fatorar. Tá? Você fatora, ele só fatora. Tá? Será que tem algum outro número que divide? Só fatore, não pense muito não, tá? Por 2 vai dar 56. Por 2 vai dar 28. Por 2 vai dar 14. Por 2 dá 7. E por 7 dá 1. Então, os fatores 2 e 7, né, são os únicos fatores que dividem o numerador. Aí eu vou olhar para o denominador. O denominador tem 49. Eu sei que 49 não dá por 2. Mas será que dá para dividir 49? 49, né? Não dá para dividir por 2. Será que 49 não dá para dividir por 7? Na tabuada do 7, né? 7 vezes 7, 49. Então eu sei que esses dois números, tá, são divisíveis por 7. Ok? E se eu dividir 112 por 7, dá 16. E 49 por 7 dá 7. Ok? Vamos para a última aqui. São pares. Se são pares, são divisíveis por 2, tá? Poderia até ser por 4, mas eu vou fazer devagarzinho por 2. Se eu dividir 1024 por 2, dá 512. E 216 por 2 dá 108. Continuam sendo pares, então continuam sendo divisíveis por 2. Se eu dividir 512 por 2, dá 256. E 108 por 2 dá 54. Continua sendo par e continuo dividindo por 2. Se eu dividir 252 por 2, dá 128. Se eu dividir 54 por 2, dá 27. Aí eu fico. Será que dá para dividir 128 e 127 por algum número, já que por 2 não dá mais? Estou na dúvida? Vou pegar o maior e vou fatorar, tá? 128 por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Olha, o 128 só é divisível pelo número primo 2. Então, em cima só dá por 2. Como embaixo não dá por 2, eu nem preciso tentar. Mas se você quiser ver o 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O 128 só dá para dividir por 2 e o 27 só dá para dividir por 3. Então eles não têm mais divisores comuns. Apesar de ser um número alto, essa aí é a forma irredutível dessa fração, tá? Tá na dúvida se algum número divide? Pega ele e fatora do lado aqui. Aí você vai ver os números que o dividem, tá? De uma maneira mais simples. E aí você faz a mesma coisa com o de baixo, se achar necessário, tá bom? O outro método é aquele do MDC. Mas vamos à próxima questão. Questão 14. Calcule o valor das expressões. Então, somar, subtrair frações. Só existe uma regra. Os denominadores têm que ser iguais. E se não forem? Torne-os, tá bom? Você vai torná-los iguais. Como é que eu faço isso? Utilizando o MDC.
MC. Denominadores aqui são 4, 3 e 6, são diferentes. O que é que eu vou fazer? Vou lá no borrão e vou tirar o MMC. Por 2 de novo. E para finalizar, por 3. Isso vai dar 12. Então, eu vou ter um 12 para cada fração. Bom? Então, todo mundo com denominador 12. Aí vem aquela história que se o denominador da fração mudou, o numerador também tem que mudar. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho que fazer a seguinte conta. 9 mais 4, 13. 13 menos 2, 11, 12 avos. Acabou. Próximo eu tenho um problema. Eu tenho esse número misto aqui. Eu não posso estar somando e subtraindo frações diferentes, tá? Isso aí fica confuso, formas diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esta fração, esse número misto, numa fração imprópria. Como é que faz isso? Multiplica 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Pronto. Agora eu posso somar todas as frações, né? Todos os números que estão na forma de fração. E aí eu vou fazer o quê? Tirar o MMC. Não esqueça de colocar 1 embaixo daquele 3, tá? Então o MMC. O MC aqui vai ser quanto? O MC aqui vai ser 4. Por que 4? Porque o 4 é múltiplo de 2. Então, quando você fatora um múltiplo, você vai ver que sempre vai dar o maior, 4, ok? E agora aquela que eu sempre falo, se o denominador mudou, o numerador também vai mudar, tá? E se o denominador não mudou, o numerador não vai mudar. Vamos lá. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 3, 12. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 5, 10. 4 dividido por 4, 1, vezes 1, 1. E agora é só fazer contas básicas aqui, né? 12 menos 10 dá 2, mais 1, 3. Então essa conta vai me dar 3 quartos. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. O item C tem o mesmo problema, né? Nós temos aqui frações, tá? De números mistos e frações. Então, eu tenho que pegar esses números mistos e transformar em frações impróprias, tá bom? Primeiro passo, vamos lá. Eu vou pegar, vou repetir um meio e eu vou fazer 1 inteiro e 1 terço. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, isso aqui vai dar 4 terços. Sinal de menos também, né? Aqui eu tenho 4 no lugar desse 3 aqui. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, isso aqui vai dar 5 quartos. Pronto, estão aqui as minhas frações, ok? Na forma de frações impróprias. E agora vamos continuar nossas contas. Vou ter que tirar o MMC de 2, 3 e 4 por 2 de novo e por fim por 3 para chegar no 1. O MMC também vai dar o número 12. Coincidências, né? 12 mudou o denominador, vai mudar o numerador. 12 por 2 dá 6. 12 por 3 dá 4. Vezes 4, 16. 12 por 4 dá 3. Vezes 5, 15. E aí eu tenho que fazer 6 mais 16, 22 menos 15. 22 menos 15 vai dar 7. Então, a letra C dá 7 dozeavos. Tranquilo? Vamos à próxima questão. Próxima questão, 15. Você tem que me dizer qual é o valor de A, tá? Transformar esse A em uma fração só, transformar esse B numa fração só e depois somar esses dois resultados, tá bom? A igual, olha aquele problema do meu número misto. Se eu tenho um número misto, eu tenho que transformar numa fração imprópria. Como é que eu faço? Multiplico.
3 vezes 4, 12. Mais 1, 13 quartos. Menos 5 terços. Vou fazer todo o A logo, tá? Então, vou tirar o MMC. O MMC entre 4 e 3 é 12, porque eles são primos entre si. Eu já fiz 3 vezes ali anteriormente, tá? 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 13, 39. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 5, 20. Então, eu fico aqui com 39 menos 20. 19 sobre 12. Númerozinho em fração imprópria. Vamos fazer a mesma coisa com B. Olha aqui também é um número misto. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Tranquilo? E aí eu vou tirar o MMC. MMC entre 2 e 3, que são números primos, entre si e primos de verdade, é o produto deles. 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 5, 10. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Subtraindo 10 menos 3, vai me dar 7 sextos. E agora eu sei quanto é que vale o A, eu sei quanto é que vale o B. Eu vou fazer A mais B. Eu vou fazer A mais B. Olha, eles são múltiplos. Se duas frações, os denominadores são múltiplos, né? Como é que são múltiplos? 2 vezes 6, 12. Então, o MMC vai ser 12. Professor, estou em dúvida. Vamos fazer o MMC. Ó. Por 2 dá 6 e 3. Por 2 dá 3 e 3. Por 3 dá 1 e 1. MMC, 12. Tá bom? Se o denominador muda, o numerador muda. Se o denominador não muda, o numerador não vai mudar. Vai continuar sendo 19. Né? Aqui, 19 dividido, 12 por 6 dá 2. 2 vezes 7 são 14. E para terminar a minha conta, eu só tenho que somar 14 com mais 19, que vai me dar, repete o denominador, 33. Acabou? Sim. Mas aqueles que gostam das coisas bem simplificadas dividem o numerador e o denominador, já que são múltiplos, né? Isso aqui vai dar 11 sobre 4. Tranquilo, pessoal? Vamos à próxima. Vamos lá, pessoal. Questão 16. Descubra o valor que falta. 5 oitavos de 160. Eu quero saber quanto é que é 5 oitavos de 180. Vamos pensar assim, ó, naquela barra. Eu tenho uma barra, tá? E essa barra, ela foi dividida em 8 partes, tá? 2, 4, todos do mesmo tamanho, tá? 8 partes. E ele quer saber quanto é que mede 5 delas, quanto é que vale 5 delas. 1, 2, 3, 4, 5. Ele quer saber quanto é que vale 5 oitavos. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que descobrir quanto é que vale um oitavo, quanto é que vale cada pedacinho desse aqui. Como é que eu faço isso? Eu pego 160 e divido por 8, tá? Que é o denominador ali. Então, isso aqui vai me dar 20. Cada barrinha dessa aqui tem 20. 20, 20, 20, 20, 20 e 20. Mas quantos eu quero? Eu quero 5. Então eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 5. Vai me dar um total de 100. Então esse número que está faltando aqui é o número 100. 100 corresponde a 5 oitavos de 160. Ou como é feito na prática, né? Sempre que você tem o total, lembrando que 160 é o total, você vai dividir pelo número de partes que o inteiro foi dividido e multiplicar pelo número de partes que ele quer. Ele quer 5 oitavos desses 160. Tá bom? Letra B, eu vou apagar para não ficar muito espaçoso aqui. A letra B é o contrário, tá? 3 oitavos do número que eu não sei qual é, deu 120. Então, esses 120 não correspondem ao inteiro, né? Esse 120 corresponde a 3 oitavos. Ó. Metade, metade da metade, metade da metade da metade. Tá? Então, esse 120 seria isso aqui. Seriam 3 oitavos. Como foi que eu falei para fazer problemas assim? Né? 3 oitavos correspondem a 120. 120 não é o total. Ó. 120 corresponde a 3 oitavos.
Primeiro passo, encontrando um oitavo. Como é que eu faço isso? Dividindo por 3, que dá 40. E como é que eu faço para encontrar o inteiro, que seria os 8 oitavos? É só multiplicar por 8, que vai dar 320. Certo? O total é 320. Se eu pegar 3 oitavos de 320, eu vou encontrar 12. Ou 120 no caso, né? E a letra C é diferente. Ele quer saber que fração do número de 300 dá 15. Quanto de 300 dá 15? No caso aqui está faltando a fração para que eu calcule os 300 e encontre 15. A maneira mais fácil de fazer isso é o seguinte, é você pegar a parte, que é 15, e dividir pelo total. Ah, então vai ser 150 sobre 300? Sim e não. Sim, porque é esse número, só que você vai simplificar. Olha, dá para dividir por 3. Se eu dividir por 3, se eu dividir por 3 aqui, vai ficar o quê? 5 e 100. Se eu dividir por 5, vai ficar 1 e 20. Então, essa fração aqui é 1 e 20 avos. Tá bom, pessoal? Vamos à próxima.